Você já percebeu que existem momentos na vida em que você faz o possível, o impossível, se dedica, tenta, insiste, e mesmo assim, nada muda? Como se o mundo lá fora estivesse preso, como se as circunstâncias se recusassem a te acompanhar, como se tudo seguisse igual, por mais que você empurrasse. Talvez você já tenha sentido a frustração silenciosa de olhar para a própria vida e pensar: por que não anda? Por que não melhora? Por que não muda? E talvez você já tenha achado que precisava de mais. Sorte, mais oportunidade, mais ajuda, mais dinheiro, mais tempo. Mas Napoleon Hill dizia algo que poucas pessoas conseguem realmente entender. Nada muda lá fora até você mudar aqui dentro. E essa simples frase carrega uma chave tão poderosa que poderia ter virado a vida de milhões de pessoas se elas tivessem ouvido no momento certo. A maior parte das pessoas vive tentando transformar o mundo externo. Tentam ajustar as circunstâncias, querem mudar o comportamento dos outros, querem controlar resultados, querem que algo aconteça do lado de fora para que finalmente se sintam bem por dentro. Mas o mundo não funciona assim. Napoleon Hill dizia que o mundo externo responde ao interno, nunca o contrário. A vida humana é construída de dentro para fora. E quanto mais você tenta transformar o lado de fora sem ajustar o lado de dentro, mais dor e cansaço você acumula. Talvez você até já tenha sentido isso. Você organizou o dia, tentou uma nova rotina, iniciou um novo projeto, assumiu uma nova postura. E mesmo assim, depois de um tempo, voltou ao mesmo ponto. Isso não é azar. Isso não é falta de capacidade, isso é falta de alinhamento interno. Napoleon Hill dizia que a mente precisa criar primeiro aquilo que o corpo deseja viver. Se o externo anda sem direção, é porque o interno ainda não encontrou clareza. E essa clareza, geralmente, não está escondida em grandes teorias. Está escondida na maneira como você pensa sobre si mesmo, sobre a vida e sobre as possibilidades. O que você acredita determina a força com que você age. Se dentro de você ainda existe dúvida, medo, baixa confiança e uma identidade limitada, o mundo externo vai refletir esse limite. Por mais que você tente ultrapassá-lo pela força, o mundo sempre devolve aquilo que você acredita internamente. E essa é uma verdade que muitas pessoas passam a vida tentando negar. Elas dizem: quando minha vida melhorar, eu vou me sentir bem. Mas Napoleon Hill dizia: quando você se sentir bem, sua vida vai melhorar. Esse é o ponto que quase ninguém entende. A maioria vive esperando um salvador externo, um sinal sobrenatural, uma virada repentina, quando tudo o que precisam é olhar para dentro. Você já se questionou por quê, mesmo com tanto conhecimento disponível, tantas pessoas continuam presas nos mesmos padrões? Porque elas querem mudança, mas não querem transformação. Querem resultado, mas não querem responsabilidade. Querem um novo futuro, mas não querem abandonar as velhas narrativas internas. E é aqui que a vida trava. Não é lá fora. É dentro, é na forma como você pensa, como você se enxerga, como você interpreta o mundo. Talvez você se reconheça nisso em algum nível. Talvez já tenha sentido que a mudança estava próxima, sentiu que algo grande estava para acontecer. Mas bastou uma dúvida pequena para tudo desmoronar. Uma voz interna dizendo: e se não der certo? E se eu falhar? E se eu não for capaz? E Napoleon Hill dizia que o fracasso não nasce da ação, nasce da imaginação mal direcionada. Ele dizia que o ser humano vence na mente antes de vencer na realidade. Quem perde por dentro não tem chance lá fora. Por isso, tentar mudar o mundo externo sem mudar o interno é como tentar construir uma casa sólida em um terreno instável. Você pode até levantar paredes, pode até decorar a sala, pode impressionar quem olha de fora, mas uma hora tudo cai, porque o que sustenta a construção
não é a parede, é o alicerce invisível. E o seu alicerce é interno, é mental, é emocional, é espiritual. Napoleon Hill repetia: você se torna aquilo em que pensa. Essa frase não é metafórica, ela é literal. Você vive aquilo que acredita ser possível. E se lá dentro suas crenças ainda estão presas ao medo, ao passado, ao trauma, à comparação, ao julgamento, sua vida vai te arrastar para isso, mesmo que o seu corpo tente caminhar para outro lugar. Muita gente tenta reinventar a vida trocando de emprego, trocando de cidade, trocando de relacionamento, e meses depois descobre que nada mudou. Porque elas carregaram consigo a mesma mente. Foi o mundo externo que mudou, mas o interno continuou o mesmo. E quando o interno é o mesmo, o externo só pode repetir. Às vezes, não é o mundo que está contra você. É você que ainda não mudou por dentro. E isso não é crítica. Isso é um convite, porque quando você entende isso, você finalmente assume o poder sobre o próprio destino. Napoleon Hill dizia que assumir responsabilidade por si mesmo é o primeiro passo para a liberdade. Porque enquanto você culpar o externo, você estará preso ao externo. Pense nisso. Se a sua mente acredita que o problema está no mundo, você vira refém do mundo. Mas quando você entende que o problema está dentro, você se torna livre para mudar o que quiser. Talvez o que esteja te mantendo no mesmo lugar não seja falta de esforço, e sim falta de ajuste interno. Talvez você esteja tentando construir uma nova vida com pensamentos antigos. Talvez você esteja lutando para avançar com uma mente que ainda está presa a um passado que não existe mais. Talvez você esteja esperando que algo grande aconteça lá fora para então se permitir mudar aqui dentro. Mas Napoleon Hill ensinava justamente o contrário. Ele dizia que mudança interna sempre precede manifestação externa. Ele dizia que o universo responde à mente disciplinada, responde à identidade fortalecida, responde à emoção bem direcionada. Ele dizia que a mente humana é como um transmissor. Ela emite aquilo que depois atrai. E isso explica por que tantas pessoas vivem no ciclo do quase. Quase chegaram lá, quase mudaram de vida, quase realizaram um sonho, quase venceram a procrastinação, quase organizaram a mente, quase se tornaram quem desejam ser, mas quase não muda nada, quase não transforma a história, quase não gera resultado, quase só entrega frustração. Napoleon Hill dizia que o ser humano não fracassa ao tentar, fracassa ao desistir antes que a mente esteja pronta. E talvez, no fundo, você esteja carregando uma mente que ainda não acredita no que seu corpo está tentando construir. Nada muda lá fora até você mudar aqui dentro. E essa verdade pode doer em quem ainda não quer olhar para si. Mas para quem está pronto, ela abre um portal. Um portal para uma vida completamente diferente. Porque quando você ajusta a mente, ajusta a postura. E quando ajusta a postura, ajusta a ação. E quando ajusta a ação, ajusta o destino. Se o mundo lá fora está lento, travado, pesado, desanimador, talvez seja a hora de ouvir o que está acontecendo aqui dentro. O mundo externo é apenas um reflexo. Seu trabalho, seus relacionamentos, sua saúde, seus resultados. Tudo isso reflete o que está estruturado ou desorganizado dentro de você. É quase poético perceber que a vida muda de fora para dentro, mas só depois que você muda de dentro para fora. Parece contraditório, mas não é. A verdade é que quando você muda a forma de pensar, muda a forma de sentir. Quando muda a forma de sentir, muda a forma de agir. E quando muda a forma de agir, muda a forma que o mundo reage a você. Napoleon Hill dizia que tudo aquilo que você deseja já existe em potencial, esperando apenas alinhamento interno. Quem não se sente merecedor nunca aceitará o que merece. Quem não se vê capaz nunca se tornará. Quem não acredita que pode nunca tentará o suficiente.
Quem não ajusta o que pensa, nunca ajustará o que vive. E aqui está o ponto que mais travou a vida de milhões de pessoas. Elas querem um resultado novo com uma mente antiga. Querem um capítulo novo com o mesmo personagem. Querem um destino novo com os mesmos pensamentos de sempre. Mas o mundo externo não pode se curvar a uma identidade desatualizada. Você precisa se reconstruir por dentro para que a vida possa se reconstruir por fora. Precisa remover crenças antigas, desfazer padrões emocionais nocivos, abandonar histórias que não fazem mais sentido e aprender a se ver como alguém capaz. A mudança verdadeira começa quando você se torna a pessoa que vive o que deseja, antes mesmo do mundo confirmar. Talvez alguém já tenha dito que você precisa esperar a hora certa, a oportunidade certa, o momento perfeito. Napoleon Hill diria exatamente o contrário. O momento perfeito é aquele em que você decide que vai mudar. Não existe luz externa se a interna estiver apagada. Não existe progresso real enquanto a mente estiver confusa. E não existe transformação enquanto o interno estiver desalinhado. E talvez você agora entenda por que tanta gente trabalha duro, mas não sai do lugar porque estão lutando contra o mundo quando deveriam estar trabalhando a favor de si mesmas. Estão tentando convencer a vida de que merecem mais, quando deveriam começar acreditando que já merecem. Estão tentando fazer com que algo mude lá fora quando precisam mudar primeiro dentro. Existe um silêncio poderoso que antecede toda mudança verdadeira. Um silêncio que acontece dentro da mente. Uma decisão que não precisa ser vista, não precisa ser explicada, não precisa ser anunciada. Apenas precisa ser sentida. Napoleon Hill dizia que quando a mente decide com convicção, o universo se organiza em torno da decisão. E nesse ponto, você talvez perceba que não está distante do que quer. Está distante apenas da versão interna que sustenta o que quer. Aquilo que você deseja não exige que o mundo mude. Exige que você mude, que você atualize crenças, emoções, identidade e propósito. Você não precisa esperar que o externo se organize. Precisa organizar o interno. Precisa construir estabilidade dentro de si. Porque uma vez que sua mente esteja clara, o externo se torna apenas consequência. Pense nas pessoas que você admira. Elas não são especiais por acaso. Elas pensam diferente, sentem diferente, decidem diferente e por isso vivem diferente. O que muda o destino de alguém não é o que ela faz no mundo. É o que ela faz consigo mesma. É o que muda aqui dentro, no silêncio que ninguém vê. Você pode mudar sua vida em meses, semanas ou dias se mudar sua mente antes. Porque, quando você muda a origem, o destino muda. Nada lá fora permanece igual quando dentro se transforma. Napoleon Hill dizia que a imaginação é a oficina do destino. É ali que você cria antes de viver. É ali que molda antes de tocar. É ali que decide antes de agir. Se você quer uma vida nova, imagine uma mente nova. Se quer um mundo diferente, construa pensamentos diferentes. Agora, talvez a pergunta seja: como mudar aqui dentro? Como transformar o interno quando tanta coisa ao redor parece urgente? E a resposta é menos romântica do que parece. Você muda aqui dentro olhando para si, observando seus pensamentos, ajustando emoções, questionando crenças, removendo histórias antigas que você repetiu por tanto tempo que começou a acreditar que eram verdade. Napoleon Hill dizia que a mente humana mente quando está cheia de medo. E talvez por isso você tenha acreditado por tanto tempo que o problema estava lá fora. Porque olhar para dentro exige coragem, exige responsabilidade, exige maturidade emocional.
mas exige também verdade. Ninguém vai mudar aquilo que você sente por você. Ninguém vai reorganizar o seu interno. Ninguém vai viver a sua mente por você. Você está mais perto do que imagina. Não está preso ao destino. Está preso ao mecanismo interno que ainda não entendeu que seu futuro pode ser maior que seu passado. A vida não espera nada de você além de direção. Quando você muda internamente, o mundo responde. Como você se sente em relação a si mesmo define o que você aceita. Como você pensa sobre o mundo define o que você vê. E como você reage à vida define o que você vive. Nada muda lá fora até você mudar aqui dentro. Se hoje a vida parece confusa, pesada, repetitiva ou estagnada, lembre, não é lá fora, é dentro. O mundo externo é apenas consequência. Quando você muda a causa, o efeito se transforma. E agora, se esse vídeo fez sentido, se tocou em algum ponto dentro de você, existe uma decisão silenciosa esperando pela sua voz. Escreva nos comentários. Eu mudo por dentro primeiro. Essa frase não é apenas um comentário, é um compromisso com a transformação real. E se você quiser continuar fortalecendo a mente, se quiser continuar se aproximando da vida que deseja, inscreva-se no canal e deixe seu like. Esse é só o começo da mudança que você nasceu para viver.